E aí, galera, assim, esse é o material que eu tô fazendo como um apoio, na verdade, né, ao roteiro que eu construí para vocês se prepararem para a prova de recuperação, aí, galera do segundo ano do ensino médio, certo? Do primeiro bimestre, os conteúdos que a gente viu até então. Lembrando, né, gente, que não dá para estudar só pelo vídeo. O vídeo foi algo que eu pensei, até vou lançar assim, sem muita edição. Eu abri aqui o roteiro em segunda tela, vou tentar colocar ele no vídeo aqui bonitinho para vocês irem assistindo, para dinamizar o estudo de vocês, mas não tem como o estudo de vocês se resumir a isso. Lembrando sempre que você tem que consultar o livro, tem que ler, pessoal. História tem que ler. Tem que fazer as atividades do PH, tem que fazer os exercícios de aula, tem que pegar os mapas mentais que eu passo, os slides também como material de apoio, mas assim, só para vocês irem relembrando, né, os conteúdos que a gente trabalhou agora na última fase desse primeiro bimestre, para vocês chegarem bem na prova de recuperação. Espero de coração que sirva de alguma ajuda para vocês. Então, vamos dar. Cara, a primeira parte é o seguinte: crise da Primeira República, né? A Primeira República, chamada pelo Getúlio Vargas lá no futuro como República Velha, é aquela fase que se divide entre a República da Espada e a República Oligárquica, tá? A fase que nos interessa aqui é a República Oligárquica. Esses movimentos são movimentos sociais organizados que se levantaram no final, né, dessa república oligárquica, mas que não são os únicos movimentos de contestação a esse padrão político aí no início, na jovem República Brasileira, certo? Na República da Espada a gente tem movimentos, no início da República do Café com Leite a gente também tem as revoltas urbanas, as revoltas messiânicas, né? As revoltas urbanas a gente tem Vacina, Chibata, revoltas messiânicas a gente tem contestado, enfim, coisas que nesse momento não importa tanto. O que a gente vai estudar aqui agora nesse momento são os movimentos sociais que culminaram na crise dessa Primeira República, certo? Então vamos lá, gente. O primeiro movimento muito importante para vocês entenderem é o movimento operário, pessoal. Então, contextualizando aí o Brasil com o mundo, o Brasil vai chegar no seu processo de industrialização de uma forma tardia, certo? Porque mesmo que essa elite paulista, que era uma elite cafeicultora na época do Império, já tenha avisado, né, essa transmutação do trabalho escravo para o trabalho assalariado e tem investido nessas indústrias, não à toa que São Paulo é o que São Paulo que a gente conhece hoje, não foi do nada que São Paulo se construiu dessa forma. É um projeto político, é um projeto econômico, né? Muito idealizado por essa elite que um dia foi cafeicultura e depois adaptou, né, as suas riquezas para continuar o seu ciclo de produção, o seu ciclo de acumulação de capital, certo, pessoal? Então, o movimento operário ele é constituído por quem, pessoal? Imigrantes e trabalhadores brasileiros. Tá? Por que os imigrantes são importantes? Porque ali no final do século XIX a gente tem, né, as leis emancipacionistas, né, que já vão estar indicando um fim da escravidão no Brasil lá no final do século XIX, certo? Que é quando começa a vir em massa, em larga escala, né, os imigrantes, principalmente da Itália e da Alemanha, nessa idealização de um embranquecimento cultural. Meu gato, ele tá muito louco. Um embranquecimento cultural no Brasil, certo? Só que essa galera, ela vem obviamente buscando melhores condições de vida aqui em território brasilis, mas também vem para trabalhar bastante, né? Só com um sonho na mala, mas além desse sonho, eles também traziam na mala várias ideologias, certo? Que já estavam culminando lá na Europa, por exemplo, o marxismo, o anarquismo, certo? Já eram ideias que já estavam florescendo lá, tendo em vista a dinâmica diferente da industrialização que se tem na Europa para o que se tem nas Américas, principalmente na América do Sul, certo? Então, além, né, de sonhos, esses imigrantes traziam nas suas malas essas ideologias sobre a questão da organização do trabalho, né, da dignidade do trabalho, das leis trabalhistas, né, esse conflito direto entre capitalistas, os donos do meio de produção, e o operariado, né, a força proletária, que era quem trabalhava de fato, né, metia a mão na massa. Então, desde 1830 já tem as primeiras associações de trabalhadores organizados dessas indústrias, né? Em 1882 tem o primeiro Congresso Socialista, lembrando, né, que o Marx vai escrever no século XIX, tendo em vista a industrialização da Alemanha, né, mas também a questão da Revolução Industrial lá no século XVIII da Inglaterra, que para ele, né, a história do mundo é a história da luta de classes. A história da luta de classes é o que movimenta a própria história com H maiúsculo, né? Se na Idade Média a gente tem um conflito entre senhores
feudais, e lá embaixo os burgueses, conflito entre essas classes que são antagônicas, vai gerar um movimento que vai colocar os burgueses no topo na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, na verdade, melhor dizendo. E esses burgueses, com a industrialização, né, com a Revolução Industrial, vão se tornar, né, a nata da sociedade, onde um dia esteve esse antigo regime, onde um dia esteve essa monarquia. E essa burguesia, principalmente essa burguesia industrial, vai gerar também uma classe de trabalhadores que vai estar nessa outra ponte da pirâmide, essa outra ponta da pirâmide social. E em algum momento esses trabalhadores, esses operários, esses proletariado vai entrar em conflito com esses burgueses, o que culminaria para o Marx, né, no socialismo, no comunismo. Então a luta de classes, ela é o combustível da história na visão marxista, obviamente, né, que é, né, para o Marx, quando se instaurasse o socialismo, seria quando os trabalhadores assumissem o controle do Estado. Para ele isso seria o fim da história. Além disso, a gente tem uma outra vertente, principalmente vindo com os imigrantes italianos, que é o anarquismo. O anarquismo é diferente do comunismo e do socialismo. O anarquismo não acredita que o Estado seja a melhor figura de governo. O que é o Estado? O Estado com um E maiúsculo, né? O Estado é, basicamente, né, território, governo e povo. Mas o Estado que eles estão falando aqui é basicamente governo. Eles não acreditam que o poder corporativo do governo seja a melhor forma de nortear, de orientar a vida dos seres humanos. O anarquismo é contrário a essa estrutura de poder, e o anarquismo vai ser muito forte nas organizações de trabalhadores durante esses movimentos que vão culminar na greve geral de 1917. Então o anarquismo vai gerar o anarcossindicalismo, sindicalismo, essa palavra que está muito em pauta, né, tendo em vista as relações de trabalho no Brasil. Quem fez a cadeira de itinerário comigo, né? Quem tá fazendo... Cadeira é ótimo, né? Quem tá fazendo itinerário de ciências humanas comigo no segundo ano tá ligado que eu fiz uma atividade sobre o sindicalismo, como o sindicalismo ele é importante até hoje para a garantia de direitos para os trabalhadores, para as classes diferentes de trabalhadores que existem hoje, e ela começa, na verdade, né? Nesse momento aí, no início do século XX, tá muito influenciada pela essa vertente anarquista, pessoal. Isso é importante vocês saberem, certo? Que vai gerar lá a greve geral de 1917. Voltando um pouquinho, 10 anos, em 1907 tem a lei Adolfo Gordo, certo? Que já está criminalizando imigrantes que estejam conspirando contra a ordem pública. Então já está colocando em xeque, né, essa estrutura da república oligárquica. O que era a república oligárquica, né, pessoal? Eu acho que nessa altura vocês já sabem, mas só para recapitular, né, a primeira república, ela, de qualquer forma, ela não se fez democrática no sentido mais radical da palavra, porque ela não representava a maior parte da população. A gente tinha, pela Constituição, voto aberto, a gente tinha, né, uma série de entraves democráticos que não permitia com que a maior parte da população se expressasse genuinamente a partir da política. Culminava, né, num conclave político ali entre o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano de São Paulo. Por isso que esse período da história ficou conhecido como República do Café com Leite, né, que ficava variando entre esses dois centros políticos. Certo, pessoal? Lá em 1922 a gente tem a criação do Partido Comunista, esse que vai ser perseguido pelo Vargas, vai ser proibido lá durante a ditadura militar, né, que gera contradições, que gera polêmicas até hoje por causa de toda a questão dessa ideologia anticomunista, né, que hoje é comum, imagina, né, há 100 anos atrás, há mais de 100 anos atrás, pessoal. Então, o movimento operário reunia uma série de trabalhadores, foi influenciado principalmente pelo movimento anarquista que veio com os imigrantes italianos, certo? E que culminou na greve geral de 1917, que pedia, né, por direitos trabalhistas, porque hoje a gente sabe que a gente tem 8 horas de trabalho, a gente tem 13º, a gente tem uma série de leis trabalhistas, né, quem tem carteira assinada, mas naquele momento não se existiam essas leis trabalhistas. E esse movimento sempre dos operários reivindicando leis que garantissem a sua seguridade, garantissem que fossem também direitos civis, né, sempre está junto ao processo de industrialização. Isso aconteceu na Inglaterra, isso vai acontecer na Alemanha, isso aconteceu no Brasil mais tardiamente, mas sempre está aliado. Industrialização,
né? Exploração do trabalho, movimento operário, garantia de direitos. Essa é a ordem, normalmente, que as forças vão se articulando, pessoal. Então, nada de muito diferente do que acontece, né? Só um pouquinho depois e com algumas influências mais complexas, tá? Para a realidade brasileira, mas, em resumo, é isso, gente. Depois a gente tem um movimento cultural, né? Os modernistas, que quem teve aula comigo tá ligado que os modernistas, eu acho que sempre que a arte é uma forma mais genuína do ser humano de se expressar, e a arte está sempre presente junto com os seres humanos, né? Então, sei lá, quando a gente era homo sapiens, a gente já pintava as paredes, então a arte tá intrínseca ao ser humano, e muitas vezes, basicamente sempre a arte está refletindo uma realidade, uma sociedade, uma cultura. Então a arte é muito importante a gente prestar atenção para entender a história, né? Não à toa que tem tantos ramos da história, tantas correntes da historiografia que estão aliados à questão artística, né? A questão da estética, enfim. Eu não vou entrar nesse assunto porque eu também já vou falar demais, eu quero que esse vídeo seja dinâmico, já tá 11 minutos, mas vamos embora. Os modernistas, o que foram os modernistas, né, gente? Pensando no que torna a gente brasileiro hoje. Carnaval, samba, né? Todas essas idealizações do que é ser brasileiro, por muito tempo na história do Brasil foram perseguidas. Os capoeiras foram perseguidos, constitucionalmente perseguidos, era crime praticar capoeira em público. Samba foi perseguido, o carnaval nem sempre foi uma festa institucionalizada, era criminalizada, gente, no Brasil. Quem regulamentarizou isso foi o Getúlio Vargas, certo? Quem institucionalizou todas essas culturas que a gente entende hoje como parte da identidade brasileira foi o Vargas. Mas isso parte também de um movimento desses próprios artistas, né? De reivindicar esse lugar como artistas brasileiros, certo? Só que antes disso, dessa cultura popular ser institucionalizada, a nata dessa cultura erudita, né, desses modernistas, dessa galera que tava ali, né, os degustadores da cultura internacional, né, que já estavam apreciando as vanguardas europeias como o expressionismo alemão, certo? O movimento cinematográfico, para quem gosta de filmes de terror aí, recentemente lançou no final do ano passado ou no início desse ano, agora não lembro. Mas em algum momento aí teve o remake, né, do Nosferatu, certo? Que é uma obra do expressionismo alemão, certo? Que está emulando, né, esse espírito de entreguerras, dessa Alemanha destruída, todo esse sentimento de que a Alemanha não podia também importar cinema de outros lugares, cinema norte-americano, e aí começou a criar a sua própria forma de construir cinema, certo? Isso gerou um movimento artístico que é conhecido até hoje, entre outros, tá? Que eram as vanguardas europeias, movimentos genuinamente que tinham um nacionalismo, lembrando, né? Tá também surgindo esse movimento nacionalista. E o Brasil não tinha muito o que é nosso de fato, né? A Semana de Arte Moderna de 1922 foi crucial para organizar esse tipo de pensamento, essa orientação, né? Epistêmica, podemos dizer assim, cultural, né? Tem o Mário de Andrade com Macunaíma, mas principalmente o Oswald de Andrade com Manifesto Antropófago. Eu nunca sei falar direito essa palavra, vocês me entenderam. É antropófago, de antropofagia. Sim, Hannibal. Quem pegou a referência pegou. Que é o que é realmente antropofagia, que é tipo tu pegar uma cultura e se alimentar dela, né? Ele falava exatamente isso. Pegar esse vanguardismo europeu e regurgitar algo brasileiro, algo que fosse genuinamente nosso. Então estava em pauta um projeto de interpretação para o Brasil, certo? Uma forma da gente se ver como brasileiros. Se o Vargas conseguiu institucionalizar lá o samba, o carnaval, tudo que a gente entende hoje como brasileiro foi também, em parte, responsabilidade dos modernistas uma década antes. Certo, pessoal? O movimento cultural é simples de entender o que faz do Brasil Brasil, é isso aí, certo? Um outro movimento muito importante, esse gerou barulho demais, que foi o tenentismo, certo? Os militares no Brasil, eles foram os primeiros presidentes. Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, os dois, ambos militares, heróis lá da Guerra do Paraguai, mas que não conseguiram construir uma manutenção do poder de uma forma que as massas elas apoiassem de fato, né, esses governos, o que culminou, né, com os oligarcas
assumindo, né, o país por essas décadas que vieram depois. Mas os militares sempre ficaram com esse amargor, né, de pouca representatividade política. E frente a pouca brecha democrática que tinha a República Oligárquica, os caras, cara, não existia democracia, porque ou era um presidente de Minas ou era um presidente de São Paulo, porque o voto era aberto, né? E tu tinha esses grandes currais eleitorais, certo? Onde esses coronéis, eles tinham toda a manutenção do capital político, então não ia caminhar para algo muito diferente do que já estava sendo. Os tenentes, eles aparecem com... Esse aqui é o Cupincha, tá? Que é meu filho. Eles aparecem como um movimento que vai contestar diretamente a política. Não é só reivindicar direito civil, não é só reivindicar a questão de uma identidade brasileira, eles estão diretamente contrários à forma de organização política da República Oligárquica, pessoal. Então, quem são esses tenentes? Eles fazem parte de uma classe média brasileira, estão no setor corporativo também, né? Quando que essas tensões elas afloram, tá? Teve um concorrente a presidente que fazia parte dessa classe militar, nessas brechas de poder entre Minas e São Paulo, tá? Que foi o Hermes da Fonseca. Surge uma carta durante as eleições que ia colocar o Hermes da Fonseca na presidência, do cara que era o contrário dele, que era o Adhemar Barros, que depois se descobriu que era até uma carta falsa, nada a ver, tá? Mas que isso colocou uma chama, né, nessa tensão política dos tenentes que já estavam se organizando dentro do próprio exército contra a Primeira República, tá? Contra essa república oligárquica. E aí, gente, foi pauleira para tudo quanto é lado, tá? Alguns movimentos importantes, leiam no livro para vocês entenderem mais. Gente, aqui é só uma recapitulação para vocês entenderem de onde vem esses movimentos, o que está acontecendo e tal. Só para vocês irem pegando uma base, você tem que ler, você tem que fazer os exercícios. Não é só pelo vídeo que vocês vão aprender, tá? Principais movimentos, assim, os 18 do Forte Copacabana, tá? E a Coluna Prestes, pessoal. A Coluna Prestes é fundamental. Organizou militantes, né? Os caras quase chegaram na capital, certo? Reunindo militares correndo desde o sul até chegar o sudeste, pessoal. Foi um movimento que durou, na verdade, né? 3 anos, de 1924 até 1927. Então chega aí as brechas já quase acabando a República Oligárquica, pessoal. Importante vocês darem uma olhada, certo? São esses principais movimentos sociais da crise, né, da República Velha. Daí a gente passa para a Primeira Guerra Mundial, um assunto que eu acho bastante interessante, tá? Pensando na Europa do século XX, pessoal. No final do século XIX, a gente já tem a Segunda Revolução Industrial. Se a Primeira Revolução Industrial é aquela revolução lá da Inglaterra, né, com James Watt, máquina a vapor, motor a vapor, toda aquela coisa, a Inglaterra se torna uma grande potência econômica durante o século XIX, mas em algum momento durante esse século, né, a industrialização começa a se espalhar por outros territórios, atinge a França, atinge a Itália, que está se unificando, atinge a Prússia, que vai se tornar a Alemanha, né, se unifica no final do século XIX, e aí o jogo vai virar, porque aí tu vai constituir várias potências na Europa. E a Europa, gente, é diferente da América. A Europa, as pessoas estão muito perto umas das outras, certo? Então, a tensão dava... E sem falar que as pessoas guerreiam há séculos, né? Então, foi um momento de grandes avanços tecnológicos, foi um momento da Belle Époque, certo? Um momento de paz, de prosperidade, otimismo. A Belle Époque era aquele glamour, né? Nossa, meu Deus, como é lindo o final do século XIX, todo mundo feliz aqui. A felicidade acaba no momento que, com essa Revolução Industrial, eles começam a forjar, né, tecnologias que permitia eles adentrar territórios até não explorados. A África foi muito explorada no litoral, foi muito explorado o norte da África lá pela expansão árabe e tal, mas o sul da África, o interior do continente africano, da savana africana, muita coisa não era explorada, né, porque não tinha tecnologia o suficiente para chegar até lá. O que muda com a Segunda Revolução Industrial. E aí, tu começa a desbravar um novo continente. O que essas potências europeias que estavam se industrializando queriam? Matéria-prima.
né? E a África, principalmente o sul da África, é riquíssimo em, né, minérios, certo? E aí vai começar uma disputa por esses territórios a disputa pelos territórios africanos é o que vai culminar a Primeira Guerra Mundial, gente. Isso é um fato. E quem duvida disso, só olhar a divisão dos países africanos hoje, como que as fronteiras são arbitrárias, por que, na verdade, né, que a maioria dos países da África tem como língua principal idiomas que não pertencem ao continente. Então, tudo isso tudo isso é um reflexo também dessas disputas que estão no final do século XIX, que vão gerar a Primeira Guerra Mundial, a Primeira e a Segunda também, né, gente? Quais são as principais tensões, tá? Inglaterra e Alemanha pela hegemonia nas ferrovias, tá? França e Alemanha com uma revanche das guerras franco-prussianas, Rússia e Turquia, né, pelos estreitos, Rússia e Áustria, né, pela Península Balcânica. Gente, eu tô falando os nomes de agora porque também para vocês não se perderem muito. E aí tu tem a formação de grandes blocos econômicos que na verdade são blocos de preparação para a guerra já, né? Tu tem a Tríplice Entente, é importante vocês lembrarem porque na Segunda Guerra Mundial não vai mudar muita coisa, pessoal. Tu tem primeiro a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia, tá? A Rússia vai sair lá em 1917 durante o processo revolucionário. E a Tríplice Aliança entre a Alemanha, Áustria e Itália, pessoal. A Itália também vai trocar de lado, vai sobrar muito desse rojão para a Alemanha, vocês já sabem o que vai acontecer. Começa então, na primeira década do século XX, a corrida armamentista disfarçada de paz armada, pessoal. Com o assassinato do Franz Ferdinand, vai se deflagrar a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, né, como diria Eric Hobsbawm, certo? Um conflito que vai destruir a Europa, pessoal. Destruir a Europa, porque a Primeira Guerra Mundial foi punk rock na veia, pessoal. Guerra de movimento, guerra de trincheira, pessoal. Peguei esse vídeo agora para assistir segunda-feira. Terminei de ver esse vídeo. Vou abrir ali o caderno, já abro o Netflix, já coloca ali, ó. 1917, filmaço de Primeira Guerra em take único, pessoal. Dá só uma olhada no climinha que é, no climinha que foi a guerra nas trincheiras para vocês acharem que é para vocês verem se é só açúcar ou não, tá? Então, se liguem lá, deem uma pesquisada sobre guerra de trincheira, aquela guerra parada, pessoal, e que vai, né, culminar na destruição da Europa, que vai também fazer com que os Estados Unidos se destaque, né, no pós-Primeira Guerra, né, financiando esses países da guerra, exportando produtos e enriquecendo com isso. Quem vai sair vitorioso nessa guerra vai ser a Tríplice Entente, né, pessoal? Condenando totalmente a Alemanha. A Alemanha vai ser como a grande culpada, não à toa que vai surgir o movimento do nazismo, Hitler, né, na Alemanha, por causa que a Alemanha assume grande parte da culpa, perde território, perde indústria bélica, enfim, né? Quais são as consequências da Primeira Guerra Mundial, pessoal? O declínio europeu, então, a ascendência, né, dos Estados Unidos da América como principal potência econômica até a crise de 29, tá? Um novo mapa europeu com essa anexação dos territórios, o socialismo russo, porque, como a gente viu, tá? Não vai cair na prova agora, vai cair na prova agora do segundo bimestre, a Revolução Russa. Mas o socialismo ter acontecido na Rússia é culpa também da questão da vodka, como eu falei pra vocês na aula, mas também, cara, diretamente ligado à Primeira Guerra Mundial. Diretamente ligado, o movimento socialista diretamente ligado à crise durante a Primeira Guerra Mundial. Outra questão fundamental é a emancipação da mulher, o movimento feminista, tá? Surgimento do movimento feminista, por quê, pessoal? Porque quando os caras estavam na guerra, alguém tinha que administrar o mercado interno, alguém tinha que administrar as indústrias. A mulher, né, principalmente essa mulher, né, que eu tô falando nesse caso a mulher europeia, a mulher muito da classe média ou da classe média baixa, né, vai deixar o seu posto da vida privada e vai assumir o lugar público, né? E aí quando esses homens voltam, elas não querem mais também saber de ficar dobrando roupa, essas coisas, não, elas querem participar, ter uma vida ativa pública também, né? O que vai gerar um conflito de gênero, um conflito cultural, né, na Europa, e muito consequência desse lugar que elas assumem durante a Primeira Guerra Mundial. E o sentimento de revanchismo alemão, né, pessoal, que não tem como, né? Vocês sabem muito bem, acho que não preciso nem me esticar muito sobre isso. Gente, 24 minutinhos, né?
É bastante, mas enfim, espero que ajude. Não vou fazer nenhum corte, tá? Se eu falei uma palavra errada, relevem, tá? Porque, enfim, domingo à noite. E é isso, eu espero que esse vídeo seja útil para vocês. Tamo junto. E é isso, boa prova, fiquem tranquilos, não é nada que vocês não tenham visto na sala de aula, certo? E desejo a todos uma boa prova. Valeu!